Graças e paz, amados irmãos, estamos aqui dando início ao nosso culto online da Igreja Batista Betel, aqui na cidade de Santo Inês. Eu, esse amigo que vos fala, pastor Elias, estarei aqui dando início com uma oração. Logo após estaremos lendo o Salmo 130 e eu convido a todos vocês para estarem conosco nesse momento maravilhoso, onde estaremos também louvando ao Senhor e depois nos deleitando numa palavra maravilhosa aos nossos corações, no livro de Marcos, capítulo 13. Oremos ao Senhor nesse momento, em nome de Senhor Jesus Cristo. Senhor meu Deus e meu eterno Pai, nesta noite eu quero te louvar, te adorar, te glorificar, te exaltar, te engrandecer, te enaltecer, meu Pai, na beleza da tua santidade, por tudo que o Senhor fez, tem feito e fará por todos nós. Meu Deus, eu te louvo, eu te agradeço, porque eu estou vivo, ó Deus. O Senhor me concedeu mais um dia de vida. Eu sei que muitas pessoas não entendem, não compreendem essas coisas e nem tampouco agradecem ao Senhor pelos seus benefícios, pela sua bondade. Pelo simples fato de amanhecer, meu Deus, e estar respirando. Muitas pessoas, ao amanhecer do dia, elas se levantam da cama e simplesmente se asseiam, tomam seu café e saem para trabalhar. Mas eu quero te agradecer porque o Senhor me concedeu um dia de vida na sua presença. Um dia de luta, um dia de, ó Deus, muitos pensamentos, muitos desejos e sonhos e planos, mas um dia de vida, meu Pai amado, o Senhor nos deu. E por isso eu quero te louvar, te adorar, te glorificar, meu Pai. E pedir ao Senhor que a sua bondade, a sua misericórdia, a sua compaixão, a sua graça, o dom da vida, o presente que o Senhor nos deu e tem nos dado constantemente, permaneça conosco, meu Deus. Apesar dessa luta, meu Pai, que nós estamos vivenciando contra o coronavírus, eu tenho plena certeza que o Senhor vai nos dar vitória. E nós retornaremos a congregarmos, a nos unirmos na casa, lá no templo, cada um nas suas igrejas, para estarmos adorando ao Senhor em comunhão, meu Pai. Não que nós não adoremos em casa, nós estaremos ali reunidos em comunhão, glorificando o teu santo nome por mais uma grande vitória que o Senhor dará à nação brasileira e a todo mundo, pois essa doença, ela vai cessar, em nome de Jesus. Por isso, ó Deus, eu quero te louvar, quero te engrandecer, eu quero te agradecer antecipadamente, pois eu sei que o Senhor nos ama, eu sei que o Senhor, além de tudo, o Senhor é puramente amor para conosco, meu Deus. Como diz a sua palavra em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Nesse momento, eu convido a minha esposa, que estará lendo o Salmo 130, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Quero cumprimentar a igreja com a gloriosa paz do Senhor. Que Deus esteja assim, nos abençoando poderosamente. E vamos continuar adorando ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Lendo o Salmo 130, peço que todos vocês nos acompanhem, em nome de Jesus Cristo. Diz assim: das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz, estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Aguardo, Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Que o Senhor possa estar nos abençoando. E nesse domingo, nessa noite maravilhosa, onde estamos aqui juntos, para nós adorarmos ao nome do nosso Senhor. Juntos-se a nós, vamos adorar Igreja Batista Betel, há mais de um século proclamando a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Vamos louvar o Senhor nessa noite com o hino 155,
do nosso cantor cristão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em Jesus, amigo, temos mais chegado que o irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre. Oh, que dor no coração. Só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Temos vidas e pesares, e na vida tentação. Não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão. Os contritos Jesus Cristo sempre atende em oração. E se nós desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Nesse momento estaremos fazendo a leitura do livro de Marcos, capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 13, em nome de Jesus Cristo. O título da nossa leitura nesta noite, eu confesso que eu sempre gosto de fazer o título de acordo está escrito na Bíblia. Eu não gosto de estar colocando nenhum outro tema, nem outro título, aquilo que já eu encontro já gratuitamente, com facilidade na própria Bíblia Sagrada. E o título aqui da nossa leitura diz: o sermão profético, a destruição do templo. Diz assim: ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos: mestre, que pedras, que construções? Mas Jesus lhe disse: vês estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Logo após tem um subtítulo que diz: o princípio das dores. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Então Jesus passou a dizer-lhes: vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvides falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são o princípio das dores. Estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas. Sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis. Por minha causa,
para lhe servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora. Isso falai. Porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores, e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até ao fim, esse será salvo. Aleluia. Que o Senhor nosso Deus nos dê entendimento da sua palavra, fale ao nosso coração e que eu possa achar graça para ser usado pelo Espírito Santo, não só hoje, mas sempre, em nome de Jesus. Amém. Mas, irmãos, para mim é algo novo e dia após dia eu estou tentando me adaptar-me a essa realidade que nós estamos vivenciando. Hoje é o dia de nós estarmos no templo, lá reunidos para adorar o Senhor, mas por meio da circunstância, estamos aqui em casa. Eu, minha esposa, minha filha que está gravando esse vídeo e meu genro que está aqui nos ajudando, nos auxiliando. E não podemos deixar os bons costumes, como diz o livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 25, que nós temos que congregarmos como é costume dos santos. E aqui estamos. Aqui em casa, você também, daí do seu lar, pode estar nos acompanhando. E trazendo aqui uma mensagem da palavra de Deus para os nossos corações, justamente para esse momento tão perturbador. Mas que eu tenho a esperançando que isso vai passar. Amém. Que diz o seguinte, o sermão do profético, a destruição do templo. Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções. Mas Jesus lhe disse: Vês estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Interessante que nesse momento nós estamos passando por essa tribulação e não estamos podendo congregar no templo. E Jesus nos traz uma mensagem falando que na construção do templo que Herodes fez, que demorou 46 anos, Jesus disse que ali seria destruído e não ficaria pedra sobre pedra. Essa foi uma das realidades, assim também como o princípio das dores, que aconteceu no ano 70, lá em Jerusalém, quando Tito mandou o seu exército entrar em Jerusalém, sitiar Jerusalém, e aí matou muitos judeus, né, e destruiu também o templo. Assim como em outros momentos, o templo de Israel foi destruído, se não me engano, umas 3 vezes. E isso querendo nos mostrar o seguinte, amados, não são paredes que nos prendem. Não são as coisas deste mundo, materiais, físicas, que nos prendem. Não. Se o templo não existir, a gente louva a Deus em casa. Adora a Deus em casa. E se na nossa casa nós formos perseguidos, a gente vai para dentro do mato, lá para os montes, adorar o Senhor. Né? Se for preciso, a gente vai para as cavernas, mas deixar de adorar a Deus de maneira nenhuma. Não é o coronavírus, não é nada neste mundo que poderá nos impedir de adorar o Senhor. Pelo contrário, esses dias a minha fé só tem aumentado, a minha confiança, a minha determinação, porque eu sei que o meu Redentor, ele vive. Ele vive. Muito mais padeceu o Senhor Jesus, muito mais ele sofreu por nós, mas em nenhum momento ele negou, ele retrocedeu, ele se abdicou de ser fiel primeiramente a Deus e de levar em conta, né, sem olhar nem para a direita, nem para a esquerda, o fato de permanecer fixo
no objetivo que foi morrer por mim e por ti, por todos nós. Então Jesus falou que naquele tempo não ficaria pedra sobre pedra, que não fosse derribada. E assim aconteceu. Se nós formos analisar a história, né, no ano 70, os romanos entraram em Jerusalém e destruíram praticamente tudo. Foi uma devassidão, muitas coisas ruins aconteceram naquela guerra. Fala também um pouco sobre Massada e outras coisas mais. Nós vamos dar prosseguimento. O princípio das dores. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular. Esse Monte das Oliveiras é justamente o local onde Jesus estava quando Judas Iscariotes, juntamente com os soldados, foram prender o Senhor Jesus Cristo. Ele tinha o costume de estar sempre ali, passar a noite ali, de praticamente morar ali. Essa é uma realidade dos fatos, amados. Jesus não tinha casa, Jesus não era semelhante a muitos pregadores falam, não. Ele não tinha lugar. Hoje eu estou aqui dentro da minha casa, mas a realidade é que nós vivemos num tempo melhor do que o tempo em que Jesus viveu, né? E ainda assim ele sempre estava pronto para pregar a palavra do Senhor, para orar, para fazer vigílias, para louvar, adorar ao Senhor, independente da circunstância. Então não é porque estamos passando por dias, momentos difíceis, que nós iremos deixar a nossa fé enfraquecer, né? Estava ali ele com Pedro, Tiago, João e André. Lhe perguntaram em particular: dize-nos, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Todos nós queremos um sinal. Eu sempre vejo pregadores do Apocalipse dizendo assim: olha, se aproxime mais, ore mais a Deus, busque a Deus, porque Jesus, ele voltará, ele está voltando. Amado, eu confesso a você que esse não é o meu ponto de vista. Porque eu não devo orar mais, clamar mais, buscar mais a Deus, porque Jesus está voltando. Não. Eu busco a Deus, clamo a Deus, oro a Deus, todos os dias e todos os momentos. A minha vida precisa estar alicerçada na palavra do Senhor, porque eu não sei nem o dia e nem a hora. Não é porque esse coronavírus está aí assolando o mundo que Jesus está voltando, não, amados. Não, ele poderá voltar nesse momento de aflição e poderá voltar no momento, como ele disse, né, que será semelhante a Noé, quando estava construindo a arca e o pessoal estava cantando, dançando, fazendo festas e casando-se, dando-se casamento. Não é simplesmente no momento de dor que Jesus voltará, é em qualquer momento. Então é em todo tempo. Se você está bem, seja fiel ao Senhor. Se está passando por dificuldade, seja fiel ao Senhor. Está passando por luta, seja fiel. Tribulação, seja fiel. Está alegre, próspero, com saúde, seja fiel em todo tempo. Né? E no versículo 5 diz assim: então Jesus passou a dizer-lhes: vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu, e enganarão a muitos. É importante nós analisarmos esses dois versículos, né? O versículo 5 e o versículo 6. Que Jesus disse bem claro: vede que ninguém vos engane. Quem está dando essa ideia, quem está nos falando isso, né? Quem está nos chamando a atenção, é o próprio Senhor Jesus, amados. Não é um discípulo, não é um apóstolo, não. É o próprio Senhor Jesus que está nos alertando. Ele está dizendo: vede que ninguém vos engane. Por que ele está falando isso? Porque há sim possibilidades de pessoas nos enganarem. Existem muitas pessoas enganando os cristãos, enganando pessoas que não têm nenhum pingo de conhecimento. Por isso que existem muitos falsos cristos, muitos falsos profetas na terra. E entendendo claramente, como eu já coloquei uma enquete, que se existem falsos profetas, é porque também existem pessoas leigas e também falsos cristãos que sustentam esses falsos profetas, né? Que está ali ouvindo suas mentiras, né? O evangelho, a teologia da prosperidade e outras teologias mais que enganam muita gente, entendeu? Então nós devemos sim, hoje
tem a questão do coach, né? Que tudo você pode fazer. O evangelho baixo, barato, né? Que se prega hoje também, que você pode ser cristão de qualquer maneira, porque Jesus já pagou o alto preço. Amados, Jesus pagou um alto preço para que nós viéssemos valorizar o evangelho e não banalizá-lo. As pessoas não têm que estar na igreja de qualquer maneira. As pessoas não têm que servir a Deus de qualquer forma. Porque se é para servir a Deus de qualquer forma, não precisa nem ir à igreja. Nós não precisamos nem aceitar o Senhor Jesus. Não precisa. Porque para que aceitá-lo e viver a vida que nós sempre vivemos? Do erro, do pecado, da iniquidade, das transgressões, das falhas. Entendeu? Nós precisamos ter uma vida alicerçada, seguir Jesus, tendo ele como um exemplo. Jesus não é um exemplo que as pessoas sempre falam, ninguém é igual a Cristo, amado, mas o cristão é o discípulo de Cristo. O cristão é aquele que segue os objetivos, nos ensinamentos do seu mestre, os exemplos do seu mestre. E esse é o nosso papel. E ele disse, muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Se nós formos analisar a história, apareceram sim muitas pessoas dizendo serem Cristo, serem um Salvador, né? Enganou muitas pessoas e continuam ainda enganando muita gente, né? Versículo 7. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Olhe, aqui está falando sobre o que? Guerras, rumores de guerra, não vos assusteis. Talvez você está aí assustado. Confesso que humanamente estamos assustados, estamos assim desesperados. São tantas informações que chegam, se a gente tosse, pensa que já é essa enfermidade, se espirra, já pensa que é essa enfermidade, sentimos uma dor de cabeça, já pensamos que é essa enfermidade, mas eu confesso a você que no fundo, o Senhor, o nosso Redentor, Ele vive, Ele está conosco para nos dar a vitória. Temos que nos precaver, sim. Eu peço aos amados irmãos que permaneçam em seus lares. Eu não estou na igreja, estou em casa. Analisem bem, né? Seguindo as recomendações, ainda hoje tivemos reuniões com a secretária do prefeito, a assessora do prefeito, a coordenadora do hospital, o capitão da Polícia Militar aqui em Santa Inês, e eles disseram que o Ministério Público decretou que nenhuma igreja pode abrir de maneira nenhuma, né? E nós temos que ficar em casa, e assim estamos cumprindo com a lei, obedecendo. Não que nós não tenhamos fé, não. Nós temos fé, mas temos também prudência, né? Então não se assusteis não. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares, e também fomes. Essas coisas são o princípio das dores. Entendendo que eu estou lendo aqui é o Evangelho de Marcos. Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. E eu gosto muito desse evangelho porque Marcos ele não foi um apóstolo, mas foi alguém que teve muita atenção às palavras do Senhor Jesus Cristo. Marcos, assim também como o evangelho de Lucas, que era um médico, e ele não era discípulo de Jesus, Lucas, mas foi alguém que procurou analisar, pesquisar oralmente, perguntando às pessoas sobre a vida de Jesus, o que ele fez. E Marcos nos traz essa ideia aqui, amados. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, né? Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o princípio das dores. Eu confesso a você que eu não estou vendo ainda nação contra nação se levantando. Eu sei que existe uma guerra no Oriente Médio, lá para o lado da Ásia. Eu sei que agora existem algumas pessoas acusando a China por essa enfermidade que está assolando o mundo. Mas não é o momento de nós estarmos brigando contra nenhum outro país, nem contra nenhuma nação. É momento de nós nos unirmos para combater essa doença. O momento é de nós estarmos orando, clamando ao Senhor, enquanto os médicos não descobriram ainda a cura. Não é o momento de nós ficarmos criticando, sendo franco e realista,
não é de ficarmos criticando o governo A, governo B, políticos, partidos, etc. Não, é o momento de todos nós nos unirmos para orar ao Senhor e lutarmos para que, pedindo a Deus, para que dê sabedoria aos homens, para que consigam o mais rápido possível essa vacina, e todos na face da terra, tanto faz o chinês, o americano, o italiano, o espanhol, né? Qualquer pessoa de qualquer nação, o brasileiro, sejam curados em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas em consonância ao Evangelho, Jesus diz que levanta nação contra nação, reino contra reino, haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são o princípio das dores. Tudo isso é o princípio. Isso aconteceu no tempo de Jesus, aconteceu também naquele século e acontece ainda em alguns lugares. Sempre vemos falar sobre terremotos, sobre fome na África e em vários outros lugares. Aqui no Nordeste também existem pessoas com fome. Entendeu? Aqui no sertão existem pessoas que, enquanto chove muito em outros lugares, lá não chove. Enquanto muitos desprezam, jogam comida fora, lá tem gente passando fome, necessidade. Essa não é a realidade dos fatos. Não é somente na África, gente. Não é somente nos países pobres, não. O Brasil tem lugares que tem pessoas passando necessidade. E nós temos que abrir os nossos olhos para isso. Nós não podemos pensar em fazer missões somente em outros países. Para fazer missões em outros países, nós temos que acabar com os problemas do nosso. Temos que acabar com a fome, acabar com o desemprego, acabar com a miséria, acabar com essa mortandade constante que acontece na vida das pessoas por causa de várias doenças. Não é somente em outros países. Como é que a gente vai pensar somente em outros países se não pensarmos no nosso país, no nosso irmão? Como diz a palavra, se nós não amarmos o nosso próximo, não é o nosso distante, não, é o nosso próximo. Talvez é a pessoa que mora do lado da sua casa, que mora na frente da sua casa, que está passando por necessidade, você não está dando a mínima, mas se preocupa somente com pessoas que estão distantes em outros lugares, né? Não querendo dizer que nós não possamos ajudar. Se podemos, ajudemos, mas não podemos esquecer do nosso lar, do nosso país também. Versículo 9. Estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas. Sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis, por minha causa, para lhes servir de testemunho. Algumas pessoas podem pegar esse texto e dizer assim: olhe, a Bíblia está dizendo que naquele tempo, no momento de perseguição, muitos serão presos, né? Entregarão aos tribunais e às sinagogas, sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis por minha causa. Aí muitos podem dizer assim: está vendo, pastor, que tem que abrir a igreja, ainda que o senhor vá preso, ainda que o senhor sofra, seja açoitado, mas aqui, amado, não é por causa esse momento que nós estamos vivenciando, não é por causa da palavra de Deus, não. Tem nada a ver. Esse momento que nós estamos vivenciando é por causa da doença, da enfermidade que está matando tanto quem não é crente quanto os crentes. Se fosse um exemplo, a polícia dissesse assim: olha, foi decretado, o Ministério Público mandou decretar que nenhuma igreja pode abrir para pregar o Evangelho, porque se abrir serão presos. Aí eu vou ser preso mesmo. Aí eu vou desobedecer. Mas a questão aqui é de saúde pública. A questão aqui não é de perseguição ao Evangelho, não. É de simplesmente evitar que as pessoas sejam contaminadas e venha a haver uma devastação de vidas aqui no Brasil. É esse o ponto de vista. É nessa causa que nós estamos orando e lutando, e unidos em nome do Senhor Jesus, né? Versículo 10. Mas é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. Amados, hoje estamos tendo a possibilidade de, através do Evangelho, alcançar várias nações. Do nosso próprio lar. Não é verdade? Hoje nós temos a possibilidade de nós pregarmos o Evangelho, falarmos do amor de Deus, e outras pessoas em
várias nações, se estiverem assistindo esse vídeo, estarão ouvindo a palavra de Deus. Às vezes nós pensamos que é preciso muito dinheiro para se pregar o evangelho. Não. Às vezes nós precisamos simplesmente analisar, ver a maneira mais fácil. Na verdade, esse momento agora, apesar de eu não ter o costume de pregar em vídeo, mas Deus está nos moldando a sua maneira e nos dando essa possibilidade. Por isso que nós temos que glorificar a Ele. Através desse vídeo eu estou adentrando o seu lar, a sua casa, juntamente contigo. Estamos ouvindo e aprendendo mais sobre a palavra de Deus. E convide mais pessoas para participar. Porque esse momento também de aflição que nós estamos vivenciando, eu acredito que serve para você parar para pensar e ver que todas as vezes que alguém tem lhe chamado para ir à igreja, você tem dito: eu não tenho tempo. Hoje eu não posso. Eu estou ocupado. E eu lhe pergunto agora: você tem tempo? Não importa quem seja na face da terra. Um dia todos os seres humanos, todos nós, iremos ter tempo para estar na presença de Deus. E não, eu desejo que esse tempo não seja simplesmente no dia do julgamento final. Porque naquele grande dia, amados, não será bom para muitas pessoas. Continuando. Versículo 11. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer. Mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai. Porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo disse essa mensagem aos seus apóstolos naquele momento que eles questionaram: Senhor, quando sucederão essas coisas e quais sinais nós iremos ver? Qual é o sinal? Jesus disse: olha, não vos preocupeis com isso não. Haverá fomes, terremotos, em muitos lugares serão perseguidos, presos, levados às sinagogas, perante reis e governadores. Mas não vos preocupeis. Nós somos pessoas muito fracas, pessoas que hoje não temos nem sequer uma ideia do que é ter fé. Muita gente acha que ter fé é conseguir um carro, conseguir uma casa, conseguir um emprego, conseguir uma cura, conseguir um milagre. Só que a verdadeira fé, amados, tem aqueles que se aproximam de Deus, entrega a vida a Ele e o serve de todo o coração. Se você não serve a Deus, não entregou a vida a Ele, se você não procura ter uma vida de fidelidade com Deus, então desculpe a minha sinceridade, a sua fé não condiz com a fé que a Bíblia nos ensina. Porque, como diz Dietrich Bonhoeffer no seu livro Discipulado, o Senhor, Ele fornece, Ele dá a sua fé para aqueles que lhe obedecem. Se você não obedece a Deus, você não sabe qual é a ideia concreta do que é fé. Eu tenho fé em Deus. Por quê? Porque eu procuro andar nos seus caminhos. Porque eu procuro seguir a sua palavra. Porque eu procuro obedecer os seus mandamentos. Porque eu procuro seguir os seus estatutos, a sua lei. Dizer que tem fé, mas está aí no mundo fazendo o que o mundo oferece, é simplesmente, amados, uma incoerência, uma inverdade. Isso não é a realidade do Evangelho. Jesus demonstrou para nós o que é ter fé seguindo a Deus em toda e qualquer circunstância. Quantos dos apóstolos morreram perseguidos pelo Evangelho? Por causa do Evangelho, por causa do nome de Jesus. Quantos deles foram mortos, açoitados? Quantos deles perderam a cabeça, foram decapitados? E hoje nós achamos que tem fé. Eu tenho fé porque eu vou na igreja. E agora? Você está na igreja?
Você acha que fé está na igreja? Não, fé é servir a Deus em todos os lugares. É servir a Deus em sua casa, no seu trabalho. É ser fiel a Ele em todo tempo, em todo momento. Fé nos aproxima de Deus, amado. A fé jamais irá permitir que nada neste mundo nos afaste do Senhor. Isso é ter fé de verdade. Entendeu? Então, como está escrito, porque não sois vós que vos falais, mas o Espírito Santo. Ainda que venha uma grande perseguição contra a igreja também no Brasil, não existe nada que poderá desanimar nossa fé, impedir de nós clamarmos, buscarmos, adorarmos nosso Senhor. Ah, mas será espancado, não importa. Quando você tem fé em Deus, você acredita, você confia, você se lança, você não tem medo de nada, nem de perder a sua vida. Pelo contrário, você será mais um mártir em prol do Evangelho. E louvado seja Deus, que honra é dar a vida em prol do Senhor Jesus Cristo. Né? Se as pessoas acham que ter fé é viver da maneira que vem vivendo aí, né? De forma tão desigual, tão incoerente. Pessoas, eu amo a Deus, eu amo o meu próximo, não visita o próximo, apesar que agora não é tempo de visita, né? Mas quando tem oportunidade, não visita o próximo, não ajuda o próximo, não faz nada por ninguém e diz que ama o próximo. A mesma coisa, eu amo a Deus, mas não serve a Deus, não adora a Deus, não faz nada para que vai em consonância e harmonia com a palavra de Deus. Que amor é esse? Como louva a nossa irmã Lourdes Santos e a irmã Dilce, né? Que amor é esse? Quando nós amamos, nós demonstramos. Versículo 12 diz: o irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores, contra seus pais, e os matarão. Podemos analisar que essa situação acontece em alguns lugares, né? Um irmão entrega à morte outro irmão, o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão e matarão os próprios pais. O ser humano está vivendo com muitos erros, fazendo muitas coisas erradas. E algumas pessoas têm pensado que isso é normal. Não é normal. Não é normal eu odiar meu pai, odiar minha mãe, odiar meus irmãos, odiar minha família. Não é normal eu abandonar a minha família, abandonar as pessoas que eu amo e que me amam também, independente da circunstância. Não, amados. Não é normal. Nós temos que viver uma vida analisando ponto a ponto o que o Senhor Jesus nos fala e nos ensinou. Jesus, ele não abandonou seus discípulos nem seus apóstolos, não. Pelo contrário, ele morreu pelos seus discípulos, pelos seus apóstolos e por nós. Venhamos entender claramente o que é amor. O amor, ele pode até esfriar, mas jamais se acaba. O amor verdadeiro. O amor do Senhor em nossos corações, ele é incondicional, ele é incomparável. O amor, ele faz com que venhamos nos reconciliar, faz com que venhamos perdoar, faz com que venhamos nos renovar. O amor, ele renasce todos os dias no coração daqueles que creem e o busca de verdade, busca o Senhor de verdade. Né? Então, essa é a questão. Está existindo uma grande incoerência na humanidade, muitas mortes, assassinatos, latrocínios, muito ódio, separação, divórcio. Isso eu falo em todas as escalas, em todos os níveis, né? Em todos os lugares, no meio de toda a sociedade, tanto evangélicos como não evangélicos, católicos, pessoas de várias religiões que não têm mais observado nem o que a própria Bíblia ensina. E o amor é semelhante ao amor de Deus. Nosso Deus nos ama de tal maneira, amados, que por mais que nós erremos, Ele permanece de braços abertos, nos aguardando. O Senhor Jesus Cristo morreu de braços abertos por mim, por minha família, por você que está nos ouvindo, e também pelo ladrão que estava com Ele na cruz. Jesus morreu pelo ladrão que o aceitou. Jesus morreu pelos dois ladrões, tanto que estava na direita dele, quanto ao que estava na esquerda. Mas somente um aceitou, somente um reconheceu ele como Filho de Deus, como Rei, e pediu a ele: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino.
aceite o Senhor Jesus como seu único, suficiente Salvador a partir de hoje. Versículo 13 nos fala: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Existem algumas pessoas que, quando fala da grande perseguição, algumas pessoas falam assim: olha, na grande perseguição nós iremos ser arrebatados antes dela acontecer. Outros acham que nós seremos arrebatados quando estiver acontecendo a grande perseguição. E outros acham que logo após. Amados, é uma discussão teológica profunda que nós não teremos tempo de falarmos aqui. Mas aqui fala o seguinte, versículo 13: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Mesmo sabendo que essa mensagem aqui foi para os discípulos antes do ano 70 do primeiro século. E eles passaram por isso. Lembrai-vos que os discípulos, os apóstolos, passaram pela grande perseguição. Né? Eles foram perseguidos, muitos deles foram mortos. Muitos deles. O próprio João, que escreveu os evangelhos e o livro de as cartas, as suas epístolas e também o Apocalipse, foi perseguido também. Não chegou a morrer, né, de morte igualmente os demais, mas morreu de velhice, mas ele foi muito perseguido, tanto que foi colocado na ilha de Patmos para morrer. Entendeu? Mas o Senhor teve piedade, mas ele sofreu bastante. Então o que eu quero trazer para você nessa noite é o seguinte: não importa se você está passando ou irá passar. Eu acredito que nesse momento quase todos os brasileiros que têm a sua consciência no lugar estão entendendo o que está acontecendo referindo-se a essa doença. Mas eu tenho certeza que nós iremos superar tudo isso. Isso não supera. Não vou falar isso não. Nós iremos superar em nome do Senhor Jesus, né? Independente da circunstância. Mas eis a questão: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Aqui fala sobre perseverança. Você está perseverando? Você está confiando em Deus? Você está acreditando em Deus? Você está com a sua fé firme e forte no Senhor? Como diz o Salmo 125, se confiam no Senhor, são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. É assim, amados, que nós temos que estar. Nós estamos falando muito dessa enfermidade, mas as coisas podem acontecer conosco em qualquer tempo, em qualquer momento. Não é só por causa desta enfermidade, não. Mas eu lhe pergunto: como é que estará a sua fé, a sua confiança? Como é que estará a sua vida? É justamente isso. O ruim de tudo, trazendo uma ideia clara aqui para nós brasileiros, pois nós somos pessoas que não fomos muito bem educados nessa questão de morte. Ainda ontem eu vi no jornal que tinha morrido 793 pessoas na Itália. Eu lhe pergunto, amados, como é que está a sua vida? Você já entregou a sua vida ao Senhor Jesus? Porque o ruim não é nós morrermos, não. Mas é morrer sem Cristo. Para onde vai a sua alma depois que partirmos daqui? Para onde você vai? Você está preparado para ouvir do Senhor Jesus Cristo: vinde benditos do meu Pai? Ou você está pronto, está preparado para ouvir: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade? Eu só tenho a dizer o seguinte: muitas pessoas às vezes culpam a Deus porque as coisas ruins acontecem. Só que essas mesmas pessoas que culpam a Deus quando as coisas ruins acontecem, elas não adoram nem glorificam a Ele quando as coisas boas estão acontecendo. Quanto tempo tem que nós estamos passando por essa epidemia, por essa pandemia? Não dura nem um mês. Pelo menos aqui na cidade de Santa Inês. Mas eu lhe pergunto: quando essa pandemia não estava acontecendo, você estava adorando ao Senhor? Você estava glorificando a Ele? Você estava agradecendo a Ele?
Você entregou a sua vida a Ele? O que tem impedido? Nesse momento, nós já estamos encerrando esse culto, mas nesse momento, eu peço a você que você deixe todo o mal, toda a raiva, toda a mágoa, todo o rancor, toda a dissensão, todas as brigas, todas as contendas, tudo aquilo que tem lhe feito mal, se afaste, tire de você, deixe sair e abra o seu coração para o Senhor Jesus. Eu vou convidar aqui a minha esposa para fazer uma oração, uma breve oração ao Senhor, agradecendo a Ele por tudo. E logo após estarei vindo aqui dando a bênção apostólica, em nome de Jesus Cristo. E você que quer nesse momento aceitar o Senhor Jesus Cristo, aceite. Levante a sua mão na sua casa, entregue a sua vida a Ele, em nome de Jesus Cristo. Minha esposa estará lá. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Oremos, amada igreja, logo após, eu também estarei mandando os abraços aí para os nossos irmãos que estão aí na nossa live. Deus continue abençoando vocês. Que bom, que maravilha saber que a gente pode contar com vocês do outro lado. Vamos orar, logo após eu estarei dando os abraços, mandando os abraços para vocês, amados irmãos e amigos que estão nos acompanhando. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nesta noite maravilhosa, onde nós estamos aqui adorando ao Senhor, queremos te agradecer, ó Deus, pelo dom da vida, queremos te agradecer porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, ó Deus. Depois dessa palavra maravilhosa, onde o Senhor falou aos nossos corações, que cada um de nós, meu Deus, possamos entender e viver a Tua palavra, Senhor. Deus, continue nos abençoando, continue, meu Deus, derramando sobre nós a Tua presença, o Teu Espírito. Não nos deixe sozinhos, ó Deus, mas que o Senhor possa nos sustentar a cada dia, ó Deus. Meu Deus, abençoe a cada irmão, a cada pessoa, meu Deus, que também está nos acompanhando nessa live. Meu Deus, as pessoas da nossa cidade, meu Deus, do nosso país, do mundo inteiro, Senhor. Que o Senhor possa tomar conta de cada um deles. Estamos felizes, meu Deus, porque o Senhor é o nosso Deus, é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. E estamos um pouco angustiados, ó Deus, mas o Senhor está conosco, é isso que nos alegra. Quero tão somente te agradecer, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que está do outro lado, diga amém. Concorde conosco, amém. Em nome de Jesus Cristo. Quero mandar um abraço aqui para o nosso querido irmão Jonas, o noivo da nossa irmã Renata, aí que está assistindo conosco aí de Santa Catarina. Irmão Jonas, também estamos com saudade, a Igreja Betel está com saudade do irmão, a família pastoral está com saudade também. O nosso irmão Alan Santos aí da Igreja Assembleia de Deus de Bahia. Um abraço também, amado irmão. Jaciara Leite aí de São Paulo, que Deus abençoe a sua vida, minha irmã. Também nossa querida irmã Marlene Mendes, também a nossa vizinha. Deus abençoe, minha irmã querida, que Deus abençoe, continue abençoando você. Os irmãos aí também que estão acompanhando através do Facebook da Pro Iracema, Deus abençoe vocês. Jaziel Ribeiro, Charles, meu amigo Charles, Deus abençoe Charles. Jaziel Oliveira também. O nosso querido e amado, estimado pastor Raimundo, também da Igreja Batista, da Castelo Branco em Salvador. A nossa irmã Jane. Jéssica Sobrinho, a nossa querida Leandra, a nossa irmã Janete. Todos vocês que estão acompanhando conosco, é um imenso prazer. E sabe que nós estamos aqui estamos em comunhão com vocês. Charles também, Charles Ribeiro, que Deus abençoe. Em nome de Jesus Cristo, a nossa querida irmã Renata. Deus abençoe a todos, linda. Em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Sabemos que Deus, Ele que nos abençoe, que nos guarda, que nos protege. Em nome de Jesus Cristo. Pastor Elias. Amém, amados. Na terça-feira nós estaremos retornando aqui com mais um culto no lar, falando sobre fé e oração, em nome de Jesus Cristo. E nesse momento eu agradeço a todos vocês que estão nos assistindo, que Deus esteja abençoando poderosamente sua vida. Estaremos orando sempre por vocês, estejam também orando por nós. E nós chamamos no amor de Cristo Jesus. Pastor, então também tem a nossa querida irmã Rita de Cássia aí em Rio de Janeiro, que é uma amiga imensa, né, nossa. Nós chamamos Rita, estamos orando por você, pela sua família, Rita de Cássia, que é a nossa querida irmã carioca. Também a nossa cunhada cunhada do meu esposo, Charlene. Um abraço para você e toda a sua família, nossos parentes aí também em Salvador. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém. Um abraço também à minha filha Evelyn, que está aqui gravando
esse vídeo. E meu genro aqui, o Daílson, que está nos ajudando, a minha esposa. E terça-feira estaremos de volta em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o grande amor de Deus, que assim seja. A graça do Senhor Jesus, que assim seja. E a comunhão do Espírito Santo seja com todos e todos, pode dizer? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém.